que nos leva das trevas à luz. Pai do Senhor, irmãos, é com alegria que nós voltamos a nos dirigir aos irmãos, através dessa live. Quero desde já pedir perdão se ela não tiver de boa qualidade. Nós conseguimos, ao longo do tempo, aprimorar a transmissão, porém, como nós domingo levamos o equipamento todo para a igreja e deixamos lá para que os cultos sejam transmitidos por lá, ficamos então aqui com equipamento de menor qualidade. Então, infelizmente, nas terças-feiras, as lives, as imagens não serão tão boas quanto as do domingo, mas o importante não é a qualidade da imagem, mas sim o conteúdo da mensagem que será transmitida a você nessa noite. Quero aproveitar esse momento para pedir oração aos irmãos em nosso favor, para que Deus nos dê graça, renove as forças, tire a ansiedade do nosso coração. Às vezes ela vem de maneira mais forte, eu tenho que procurar alguma coisa para me entreter, não é? Até estou indo trabalhar na escada para não ficar assim ocioso, né? Plantando milho. Acho que a gente vai não colher milho agora no São João, porque não dá mais tempo, mas depois de São João vai ter um bocado de milho aqui que eu plantei. Bom, irmãos, quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Abacuque, no capítulo 1. Nós vamos ler todo o capítulo 1, são 17 versículos. A nossa proposta hoje é mostrar que os dramas da vida da humanidade se repetem. E muda-se o panorama, muda-se o fundo cultural, muda-se o contexto histórico, mas o comportamento humano, a pecaminosidade humana, a sua maldade, ela permanece. As ações do maligno sobre as pessoas permanecem e, como estou dizendo, dentro desse panorama, só quem não muda é Deus, e Ele continua, então, tendo controle de todas as coisas, sempre agindo em favor do seu povo, para livrar, para julgar o seu povo. Então, a proposta é que nós possamos, então, amadurecer nesse momento, possamos amadurecer, né, no enfrentamento dessa situação que estamos vivendo, entendendo que, querendo ou não, estamos vivendo um período de julgamento, não é? E que a igreja, os crentes, o povo de Deus não está fora, e porque o povo de Deus também erra, o povo de Deus também comete erros. E a diferença entre o ímpio e o povo de Deus é que o ímpio ele é julgado com o propósito de que ele se arrependa e seja salvo. E a do justo, do crente, ele é julgado para que ele não seja condenado com o mundo, né? Então isso é até maravilhoso. Mas vem, o juízo sempre vem, a punição, Deus cobra da humanidade a justiça, a equidade, a piedade, a devoção a Ele. Não é? Talvez alguém diga, Deus é egoísta, quer que adore só Ele. Bom, a razão é simples, Ele é único. Então, se você adora outro ser que não seja Deus, você está adorando a algo que não existe. Ou, como diz Paulo lá em Coríntios, está adorando a demônios. Então, a cobrança de Deus não é tirania, nem egoísta, é misericórdia. Né? É para que você se direcione à pessoa correta, à pessoa certa. Vamos ler o texto bíblico que diz assim: o peso de Abacuque, o peso de Abacuque. O profeta viu, ó Senhor,
Até quando clamarei e tu não me escutarás? Ainda que grite violência, tu não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a injustiça? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, e há também quem suscite a contenda e o litígio. Por isso a lei é frouxa, e a justiça nunca se manifesta, pois o ímpio cerca o justo, e assim a justiça distorcida prossegue. Vede entre os gentios e observai, maravilhai-vos e admirai-vos, pois realizarei uma obra em vossos dias que não crereis, quando for contada a vós. Pois eis que levanta os caldeus, aquela nação amarga e impetuosa, que marcha através da largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são horríveis e terríveis. O seu julgamento e a sua dignidade sairão de si mesmo. Seus cavalos são mais velozes do que os leopardos e mais ferozes do que os lobos à noite. Seus cavaleiros espalham-se por toda a parte e virão de longe, voarão como águias que se apressam para comer. Todos eles virão para fazer violência. Seus rostos avançam como o vento que vem do leste e reunirão os cativos como areia. E zombarão dos reis e os príncipes serão menosprezados por eles. Eles se rirão de todas as fortalezas, pois amontoarão terra e as tomarão. Então a sua mente mudará e seguirá e se fará culpado, atribuindo este poder ao seu Deus. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo? Nós não morremos, ó Senhor. O puseste para julgamento, e tu, ó Deus, poderoso, o estabeleceste para a correção. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e não podes contemplar a iniquidade. Porque olhas para os que procedem alevosamente e seguras a tua língua quando o ímpio devora o homem que é mais justo do que ele? E farias os homens como peixes do mar, como répteis que não têm quem os governe? Eles levantam a todos com o anzol e apanham-no como sua rede, e os ajuntam na sua rede varredora. Por isso se regozijam e se alegram. Por isso eles sacrificarão a sua rede e queimarão incenso à sua varredora. Porque através delas a sua porção é gorda e a sua carne é abundante. Porventura esvaziarão a sua rede e não destruirão continuamente as nações? Aplique Deus a sua palavra no nosso coração. Nessa noite eu quero falar para você algumas verdades a respeito de Deus que esse texto de Abacuque nos apresenta. Aliás, eu li apenas o capítulo 1, mas trabalhamos todo o capítulo, são 3 capítulos também, assim como o livro de Naum. E é importante destacar que Naum e Abacuque foram contemporâneos. Naum anuncia o livramento, né, dos assírios, que viria, e Abacuque vai então anunciar que o livramento dos judeus da mão dos assírios acontecerá pela mão dos babilônicos. Esse é o grande questionamento de Abacuque. Eles são contemporâneos, como eu já disse. E o grande questionamento de Abacuque é: por que Deus vai então estabelecer juízo sobre o seu povo, usando um povo ímpio como os babilônicos, que eram ferozes? Então todo o livro de Abacuque, ele tem a proposta dele é de fazer apenas 2 perguntas a Deus, e obviamente Deus as responde ao profeta. A primeira pergunta que Abacuque faz a Deus é: por que ele é lento em punir os perversos? Não sei se você prestou atenção no versículo capítulo 1, ele diz: até quando clamarei
e tu não me escutarás. Verso 2, né? Ainda que grite violência, tu não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a injustiça? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, e há também quem suscita a contenda e o litígio. A lei é frouxa, e a justiça nunca se manifesta, pois o ímpio cerca o justo, e assim a justiça distorcida prossegue. Não é? Então, Abacuque começa o seu livro fazendo essa pergunta a Deus. Por que Deus, o seu juízo é tão lento? Não é? A indagação dele é: o Senhor está sendo conivente com o pecado? Não é? Então veja que Abacuque começa a fazer esse tipo de questionamento porque ele vive a expectativa de livrar-se daquele clima, daquele contexto de perversidade, de iniquidade, de pecado, simplificando, e Deus é longânimo, né? E Deus é longânimo. A segunda pergunta de Abacuque, ela diz assim, lá no verso 12, né? Quando Deus vai anunciar no verso seguinte, eu li até o 4, no verso 5, Deus responde a primeira pergunta a Abacuque. Ele diz: vede entre os gentios e observai, maravilhai-vos e admirai-vos, pois realizarei uma obra em vossos dias que não crereis quando for contada a vós. Deus falando. Pois eis que levanta os caldeus, aquela nação amarga e impetuosa, que marcha através da largura da terra para apoderar-se das moradas que não são suas. Eles são horríveis e terríveis, o seu julgamento e a sua dignidade sairão de si mesmo. Então ele começa a descrever como é aquele povo, não é? Que eles iriam zombar de reis e etc. Então, Deus responde a Abacuque dizendo que vai julgar a Israel e também julgar os assírios, que eram os opressores de Israel, e ele vai fazer isso através dos babilônicos. E aí, diante dessa resposta de Deus, aí Abacuque novamente diz: Senhor, não é? Por que os babilônicos? Se eles são piores do que os assírios. Eu estou fazendo a inferência, né? Simplificando o que eu li. Eles são piores do que os assírios. O povo merece isso? Ou seja, Abacuque então fazia uma leitura do povo de Deus como um povo que não merecia sair das mãos dos assírios para cair nas mãos dos babilônicos, visto que eles eram piores. E Deus novamente vai responder a ele e mostrando então que o seu povo merece juízo, que o seu povo precisa ser julgado. E aí que ele vai falar lá no capítulo 2, se eu não me engano, capítulo 2, quando ele vai dizer, no versículo 4, o justo viverá da fé. Eu estudando o texto fiquei até maravilhado, porque então Deus vai dizer a Abacuque o seguinte: olha, o povo merece juízo de fato. Agora, quem estiver andando de maneira justa, vai viver da fé, ou seja, ele está dizendo, vai continuar crendo na minha fidelidade, no meu poder, na minha misericórdia. Quando ele cita esse texto aí, o justo viverá da fé, ele está dizendo isso, vai viver, vai manter viva a sua esperança, vai estar tranquilo, apesar do caos que vai aparecer com os babilônicos, mas aqueles que creem, aqueles que andam na minha justiça, vão viver da fé, ou seja, vão continuar crendo, não vão ter problemas nenhum, não é? Então, começa aí então a primeira verdade a respeito de Deus, né? É que Deus sabe, olha como é interessante isso, Deus conhece, como de fato Abacuque diz lá no capítulo 1, versículo 7, aqueles que nele esperam. E aqueles que creem em Deus, não é? De maneira nenhuma serão decepcionados. Deus diz: o justo viverá da fé. Ou seja, ele sabe, e Deus está dizendo, eles sabem que eu estou no controle da história, que eu estou no comando de tudo e que tudo está sob
as minhas poderosas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, os que estiverem andando segundo Deus irão sobreviver e manter viva a esperança. Daí a declaração de Abacuque. Lá no capítulo 3, também muito conhecido de cada um de nós, o verso 17, não é? Que vai dizer o quê? Ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na videira, ainda que o trabalho da oliveira falhe e os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja arrebatado e não haja gado nos estábulos, ainda assim regozijarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como das corças e me fará andar sobre os meus lugares altos. Então, Abacuque vai obter, isso é Deus falando com o profeta, não é? E Deus fala com o profeta que o povo merece juízo e que o justo manteria firme a sua fé, e a fé do justo ela teria esses caracteres que estão lá no capítulo 3, versículos 17 e 18. Fé consciente, segura, mesmo em meio ao caos. Essa é a ideia. Essa é a primeira verdade a respeito de Deus que nós precisamos ter em mente. Mesmo no caos, e o justo tendo que estar no meio do caos, também sofrendo juízo, às vezes nem mesmo por sua culpa, mas Deus continua sendo Deus, e o que nós temos que continuar vivendo é a prática de nossa fé, não é? Na realidade, eu vou daqui a pouco vou dar mais detalhe a respeito, é que quando a gente lê todo o livro, você não vai ler, você pode ler depois, é que, assim como lá no livro Naum, Abacuque vai questionar que o povo de Deus, por estar sofrendo a opressão dos assírios e a posteriori vai vir os babilônicos, eles começam a se contextualizar, sabe? A se aculturar, a receber a influência desses povos, a receber sua cultura, seu comportamento, sua conduta. E isso era o motivo principal da necessidade do juízo. O povo precisava saber que aconteça o que acontecer, custe o que custar, é fundamental que nós sejamos conservadores da fé, que nós perseveremos em servir a Deus, não importa a circunstância, não importa a cultura. Não é? Um dos grandes exemplos disso a gente vai encontrar no livro de Daniel, quando os jovens chegam lá na Babilônia, não é? Que vai ser parte desse contexto aqui. Os babilônicos vão conquistar Israel, livrar dos assírios, e a posteriori vão fazer as levas lá para a Babilônia. E Daniel, que era um dos justos, ele com seus amigos resolvem não se contaminar com as iguarias do rei. Essa é a ideia, não é? É muito importante que tenhamos essa visão a respeito de Deus. Deus não muda, meus amados irmãos, e nós não temos que nos aculturarmos, nem cedermos a certos tipos de ideias, por mais bonitinhas e nobres que elas pareçam, se as mesmas contrariarem os princípios de Deus. Essa é a ideia. E essa é a ideia que Deus quer passar, e por isso o povo merece juízo. Então, uma outra verdade a respeito de Deus, irmãos, e eu acho interessante, é que ele permite, não é? Deus é este ser extraordinário, grandioso, soberano, todo-poderoso, Senhor absoluto do céu e da terra, mas ele permite ser questionado pelos seus servos, não é? Você não deve ter nenhum problema em questionar a Deus, fazer os seus questionamentos, desde que esses questionamentos eles tenham pelo menos duas características, não é? Guarde isso, Deus permite que nós o questionemos, desde que o nosso questionamento tenha duas características. A primeira é a sinceridade do nosso coração, não é?
que nós façamos o questionamento de maneira sincera, verdadeira, né? E é óbvio que como já temos ensinado a vocês, nós não podemos mentir para Deus, nós não conseguimos nos esconder de Deus, porque Deus nos conhece por dentro e por fora. Então é preciso que nós sejamos sinceros, e Deus permite que na nossa sinceridade nós questionemos a Deus. E a segunda característica é que, além de sincero, o nosso coração seja puro. Ou seja, nós questionemos na busca de respostas para a nossa edificação. Não questionemos na busca de justificar nossas ações, nossas escolhas, nossas decisões. Aí não é um coração puro, aí você já estará inclinado a tomar um rumo, você já tomou uma decisão. Você só está querendo questionar a Deus para justificar a sua decisão. E aí, essa aí Deus não aceita, porque você precisa saber que só existe um Senhor, e Ele é Deus. E você é apenas servo. E pela graça e misericórdia pode ser filho em Cristo Jesus, como nós aprendemos na igreja. Então, a primeira coisa que a segunda, né, que você aprende a respeito de Deus é que Ele permite. Ele não é um ser tirano. Ele está apto, aberto, melhor dizendo, a lhe escutar. Ele está totalmente aberto a lhe ouvir e lhe responder. Foi o que nós vimos aqui. Abacuque pergunta e Deus responde. Abacuque questiona novamente por que os caldeus, e Deus responde. E Deus vai mostrar. Não é? Então, essa é a primeira, a segunda verdade a respeito de Deus. É que Ele permite ser questionado. Você pode questionar, fazer suas indagações, não tem problema nenhum, desde que ela seja sincera e que ela busque então realmente não justificar suas decisões, mas ouvir de Deus o que realmente Ele pretende, o que Ele deseja fazer na sua vida, na nossa vida. A terceira verdade a respeito de Deus que você precisa saber, então isso é doutrina. Eu estou falando, por exemplo, de verdades a respeito de Deus. A terceira verdade é a qual? Ele vê além do que nós vemos. Isso já está se tornando repetitivo, né? Mas é muito importante falar. Ele vê além do que nós vemos. O profeta, como eu disse no início, achava que o povo não merecia o juízo. E se Deus ia livrar o povo dos assírios e colocá-los na mão dos caldeus, não era um livramento. Senhor, o povo merece isso, porque o profeta via na superfície. Não é? Como nós hoje, nós vemos as igrejas funcionando, o povo cristão, gente para lá e para cá, pai do seu irmão, abre uma igreja ali, abre outra igreja acolá. Então, puxa, como está tudo certinho, está tudo bonitinho, o evangelho está crescendo. É assim que a gente vê. Mas, quando nós paramos para fazer um exame minucioso da coisa, será que Deus está vendo assim? Qual o motivo de alguém, não é, abrir uma igreja ali na esquina, alugar um salão e etc, etc. Não é? Qual o propósito do indivíduo se tornar um pregador do evangelho? Não é? Então, há vários fatores que às vezes nós não conseguimos enxergar na nossa pureza, na nossa falta de análise, mas Deus vê além do que nós vemos. Não é? E então o povo, o que Deus viu naquela ocasião, melhor dizendo, o que Deus viu naquela ocasião, sabe o que é? O povo estava se contextualizando com o pecado. O povo estava se aculturando. Sabe, eu vou dar uns exemplos bem interessantes de um tipo de aculturamento. Eu conheci um colega que pastoreava uma igreja lá em Feira Nova, uma igreja muito boa, muito conceituada. Mas ele começou a assistir os movimentos das igrejas neopentecostais. Não é? E ele começou a acompanhar os trabalhos das igrejas neopentecostais. E ele resolveu, então, implantar o neopentecostalismo dentro da igreja que ele pastoreava, que era uma igreja bem estruturada, madura, uma igreja organizada, funcionando muito bem, mas ele quis implantar o contexto neopentecostal, não é? Principalmente visando a proposta financeira, o crescimento financeiro. E aí, meus amados irmãos, foi um caos, sabe? Foi uma coisa absurda, porque
o povo que já era maduro se rebelou, mas houve um grupo que gostou, então a igreja se dividiu. Foi uma coisa de fazer vergonha. Eu estou usando esse exemplo para você mostrar os perigos da contextualização. De repente as pessoas começam a ver comportamentos do meio do povo de Deus que parecem simples e nobres, quando na realidade são verdadeiras tragédias. O evangelho, ele precisa de dinheiro. O evangelho funciona com dinheiro, não tem jeito, não é? Mas não pode ser essa a função primeira da pregação do evangelho. A função primeira da pregação do evangelho deve ser a salvação dos pecadores, a proclamação da salvação em Cristo, não é? Para que então ele seja glorificado. Mas as pessoas perderam o foco. Então, isso se chama se contextualizar, se aculturar. O povo ali de Israel estava se aculturando também nas questões religiosas dos assírios. E agora viriam os caldeus, que seriam piores. Não é? Então o povo ouviu o pecado. O povo que foi ensinado a viver de maneira comunitária e a agir com justiça na sociedade em todos os aspectos, começava também a aprender a explorar as pessoas, a tentar tirar o máximo das pessoas, buscando ser mais ricos do que os outros. Então a ganância começava a tomar conta daquela sociedade, a exploração social. Lá em Naum a gente vai ver a prostituição e uma série de pecados que o povo começou a se adaptar, se contextualizar. Eu estou usando mais o contexto da fé porque eu quero enfatizar exatamente que às vezes as pessoas acham que está tudo bem, quando na realidade não está. E aí o juízo vem. Mas atinge a todos? Atinge a todos. Não é? Já viu aquele provérbio que diz que o carro de um pagar a todos? Não está na Bíblia não, mas, querendo ou não, nós somos atingidos, porque nós não sabemos, não conhecemos. Não é? E temos visto isso, infelizmente. Por isso, temos visto muitos cristãos morrendo, muitos cristãos sendo atingidos. Pastor, o senhor quer dizer que essas pessoas que morreram, que foram atingidas, elas estão em pecado? Não compete a mim fazer esse tipo de juízo. Eu estou aqui dizendo que Deus vê muito além do que nós vemos. Não é? O povo merecia punição dobrada. Por que o povo merecia punição dobrada? Merecia punição dobrada porque aquela coisa, a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é exigido, irmãos. Então nós, o povo de Deus, temos o conhecimento da palavra de Deus, da justiça, da misericórdia, do amor, da santidade. E muitas vezes nos deixamos levar. Ora, uma coisa é praticar o pecado sem o conhecimento da sua malignidade. E outra coisa é praticá-lo tendo conhecimento da sua malignidade. E nós, cristãos, temos conhecimento da malignidade do pecado. Nós temos que fugir dele. Nós temos que resistir. Nós fomos capacitados para isso. Então, Israel não podia ser diferente. Ou no caso, Judá. Não é? Então o povo merecia dobrado. E, obviamente, Deus também via que o instrumento de juízo também seria julgado. Então ele não está usando Babilônia, os caldeus, não é? Como se fossem os grandes heróis. Ele diz, olha, eles vão agir, são violentos, sanguinários, vão despojar reis, envergonhar reis, mas depois eu vou lidar com eles, depois eu vou acertar. Eu estou então, a realidade ele está dizendo assim, quem tem o controle de tudo isso aqui sou eu. É isso que ele está dizendo. Então a terceira verdade é que ele vê além do que nós vemos. E a quarta verdade, meus amados irmãos, sabe qual é? Também eu estou me tornando repetitivo, mas é muito importante, porque o objetivo é que você aprenda e assimile essas verdades e assim você se fortaleça. Ora, eu disse a você no começo da minha palavra que de vez em quando eu fico meio ansioso, né? Não perco a fé, obviamente. Minha fé é sólida, é robusta. Mas a gente fica ansioso. A quarta verdade, sabe qual é? É que Deus sabe o fim desde o começo. Deus sabe o fim desde o começo. Louvado seja o nome do Senhor. Não é?
Deus então trabalha para revelar a si mesmo a nós. Deus quer fazer com que nós vejamos Ele. Ele permite certas situações para que nós possamos conhecê-lo melhor. Deus tem a sua maneira de revelar-se a nós. Cadê a Bíblia? Aqui embaixo, desculpa. Não é? Deus tem a sua maneira de revelar-se a nós. Eu quero ler um texto aqui, que está em Isaías 46, versículo 10. Ele diz assim, ó: declarando o fim desde o princípio e desde os tempos antigos, as coisas que não estavam ainda feitas, dizendo, meu conselho prevalecerá e farei toda a minha vontade. Olha que texto maravilhoso. Deus sabe o fim desde o começo. Vou repetir para você. Declaro o fim desde o princípio e desde os tempos antigos, as coisas que não estavam ainda feitas, dizendo, meu conselho prevalecerá e farei toda a minha vontade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus sabe o fim desde o começo. Ele tem como proposta revelar-se a si mesmo, fazer-se conhecido. Eu vou ler um texto de Amós para você nessa proposta de Deus, que Ele quer que nós o conheçamos. Que Deus tem essa proposta de querer revelar-se a nós e fazer-nos conhecido, né? Amós é ruim de achar, viu? Eu vou lá no índice porque eu vejo a página é mais fácil. Tem um texto em Amós que eu acho interessantíssimo, 289. Amós. Isso, achei Amós. Amós 3,7. Diz assim, ó: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos seus servos, profetas. Deus tem essa proposta: revelar-se ao seu povo, revelar-se a nós, não é? Então Deus vai aceitar a indagação de Abacuque, vai ter um encontro com ele. Eu acho interessante o texto, porque você vai ler até o capítulo 5, aliás, capítulo 1, versículo 5, e você vai ver Abacuque questionando até o versículo 4, e aí versículo 5 até o 11, você vai ver então Deus respondendo a Abacuque, não é? Significa o quê? Que Deus foi lá ter encontro com ele. Que Deus foi lá ter encontro com ele. E deu as respostas. Ó, vou ler o capítulo 3, versículo 13. Para você ter noção dessa idade. Tu saíste para a salvação do teu povo, até mesmo para a salvação do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo a fundação até o pescoço. Tu atravessaste com as tuas próprias lanças a cabeça das suas vidas. Então, Abacuque está dizendo assim, verso 12, marchaste pela terra com indignação. Então ele mostra que Deus veio ao encontro dele para trazer as respostas, né? Então, para nós finalizarmos nessa noite, o que é que eu quero dizer a você? Ora, os dias que nós estamos vivendo são surpresa para nós, mas não para Deus. Deus sabe a melhor maneira de agir e de conduzir as coisas. Ele sempre está visando o bem do seu povo. Devemos descansar o coração, continuar firme, esperando nele, confiando nele. O texto lá de Abacuque, o justo viverá da fé, está falando exatamente isso. Os cristãos, os servos de Deus,
deve manter firme a sua confiança, manter firme a sua esperança, mesmo que o caos esteja diante de você. Todavia, alegre-se no Senhor, porque Deus tem o começo, ou melhor, Deus já sabe o fim desde o começo. Ele é esse ser extraordinário que está aberto a ter uma relação com você, conosco, trazer iluminação, fazer-nos entender as verdades, trazer consolo ao nosso coração, de modo que nós podemos dizer, meus amados irmãos, que estamos bem. Estamos bem? Mas, pastor, nesse caos estamos bem, porque estamos debaixo do cuidado de Deus. A sua mão poderosa está sobre nós. Louvado seja o seu nome. Que o Senhor lhe abençoe nesta noite, renove as suas forças, console o seu coração, que você guarde na sua cabeça essas verdades a respeito de Deus. Não é? As verdades que Deus revela na sua palavra para você. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por mais essa noite na tua presença. Obrigado pela tua palavra que fala ao nosso coração, que nos enche de esperança, de consolo, de fortalecimento, porque entendemos nesta noite que, apesar dos pesares, estamos sob o seu cuidado, estamos debaixo do cuidado do Senhor, e que, ó Deus, o Senhor sabe o que é melhor para nós, para o seu povo, de modo que nós glorificamos a Ti e te pedimos que nos ajude a viver por fé e pela fé, como diz a Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.